Guerreiros, tema da vez, competência penal quando um crime é praticado por nacional, por brasileiro no exterior. Olhem na tela a problemática que nós temos aí para apresentar esse tema a vocês. Foi um caso julgado pelo STJ, envolvia a situação de um brasileiro que cometeu um homicídio, inclusive com a ocultação de cadáver na Austrália, e posteriormente à prática desse crime, ele fugiu para o Brasil e foi aqui localizado. Diante do pedido de cooperação internacional recebido pelo Brasil, ele foi preso e foi denunciado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. No decurso do processo surgiu a tese defensiva de que a Justiça Estadual, por mais que o crime de homicídio, como regra, ele deve ser analisado na seara do Tribunal do Júri perante a Justiça Estadual, essa é a regra. Nesse caso específico, por ele ter sido praticado no exterior, em virtude das relações internacionais que a República Federativa do Brasil mantém lá com a Austrália, a competência não seria do juiz estadual e sim deveria ser migrado. Esse processo deveria ter sido, desde o primeiro instante, ficado sob a jurisdição da competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro, nesse caso específico. Por quê? Porque teria aí, segundo a linha defensiva, o interesse indireto da União nesse ponto de levar a cabo o cumprimento ou a aplicação da lei. O fato aqui nós não vamos discutir nesse caso especificamente qual lei se aplicaria, enfim, não é esse o ponto. O ponto aqui é essencialmente afinal, quem é o juízo competente para essas situações de crime praticado por nacional no exterior, quando ou ele volta, ele vem e é preso, regressa para o nosso país. Esse é o ponto central que nós temos aqui, essa é a polêmica. Vejo que é uma situação extremamente fora, não tão do comum, não é prática usual, não é tão comum isso, mas chama atenção. O Instituto da Competência, vocês sabem que ele é extremamente questionado, extremamente um dos temas de grande relevância para se fazer a seleção da meritocracia nesses concursos, no nosso concurso da área jurídica, e, portanto, eu decidi trazer esse tema porque eu acho que ele é importante para uma revisão de vocês. Na tela, para vocês, qual foi o desfecho desse caso específico perante o conflito de competência que foi instaurado perante o STJ. E aqui me permitam, antes mesmo de nós chegarmos na resposta, lembrar a vocês que essa decisão do conflito de competência um conflito entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, por envolverem tribunais, juízos de tribunais diversos, aplica-se lá a regra do artigo 105 e é o STJ que tem a competência para dirimir esses conflitos. Então fica só esse comentário a mais de extrema importância do porquê que a decisão acabou acontecendo no âmbito do STJ, relatado pelo ministro Ribeira Dantas. O que foi a decisão sobre isso? Diante da impossibilidade de extradição, nós sabemos que a nossa Constituição ela veda a extradição de nacionais, de brasileiros, natos ou naturalizados, salvo aquelas exceções que estão no texto da Constituição, mas os naturalizados, os natos, nunca serão extraditados. Nós não temos como fazer o envio para a persecução criminal ser feita lá fora, salvo naquelas hipóteses em que o brasileiro renunciou validamente o seu direito de contar com a nacionalidade e a proteção nacional do Brasil. Salvo nessas hipóteses, nós não extraditamos. E se nós não extraditamos e temos compromissos de cooperação internacional para assumir a responsabilidade de aplicar a lei nesses casos de crimes cometidos no âmbito internacional, a competência nesse caso é da Justiça Federal para julgar esse brasileiro que, no caso, tinha praticado o crime de homicídio e de ocultação de cadáver lá na Austrália. Por quê? Porque nesse caso nós vamos ter a incidência lá do inciso 4º do artigo 109, que regula a competência da Justiça Federal, quando fala lá que compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos, mas aqui as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e aí sim de interesse da União, nesse caso a atração da competência da Justiça Federal por força do dispositivo do inciso 4º do artigo 109. É esse o ponto central que faz com que essa competência, excepcionalmente, ela não fique para a análise do Conselho de Sentença de um Tribunal do Júri
estadual e virá sim todo o processo e, como você sabe, por mais que não seja comum, na Justiça Federal nós também temos o Instituto, a aplicação do Instituto do Tribunal do Júri, nos mesmos moldes como é aplicado no cotidiano na Justiça Residual Comum, que normalmente acaba acontecendo na Justiça Estadual. Então, essa era a dica que eu queria deixar para vocês. Vejam que é um tema extremamente interessante que acaba interagindo tanto o direito penal quanto principalmente o processo penal, e por envolver aí também o direito constitucional, essas relações do direito internacional de alta interesse aí, vejam, federal e estadual. Para os concursos mais da área municipal, já acho que não há uma necessidade. Também a linha das procuradorias também não é tanto área de controle fiscal. As demais, querendo ou não, é um tema que vocês não podem negligenciar e por isso é importante para vocês relembrarem essa informação líquida nesse caso. Brasileiro, quando praticar qualquer tipo de crime no exterior e envolver uma relação de reciprocidade de compromissos da República Federativa do Brasil no âmbito internacional, voltando para o Brasil, sendo aqui preso, ele não pode ser extraditado e, portanto, ele se submeterá aos rigores da lei em âmbito local por força da disposição do artigo 109 na Justiça perante a Justiça Federal. E aí depois, no caso concreto, será analisado qual a lei que será aplicada nesse caso, se é a lei brasileira ou lei federal ou lei nacional do Brasil, mas isso é um assunto para uma outra oportunidade, para um outro caso. Essa é a dica da nossa revisão em detalhes desse momento. Espero que tenha sido proveitosa para você relembrar esse tópico. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que também sonham o mesmo sonho que você e ajudem o professor Valcir aí na sua missão de uma maneira simples, transmitir um pouco do conhecimento, colaborando com a caminhada rumo à aprovação do sonho de vocês. Muito obrigado e até a próxima!